Então, a segunda parte é as consequências na vida espiritual causadas pelo liberalismo e o remédio. Então, de tudo que nós vimos, vamos ver as lamentáveis consequências. Porque existe é um todo, o homem é corpo e alma. Então, o que nós pensamos, o que nós cremos, realmente isso reflete desde a nossa voz até as feições do nosso rosto. O catolicismo, o liberalismo que alcança tudo e todo que abrange o homem, é justo ele estar usurpando, ocupando, invadindo o que alcança a fé. A fé não é só uma teoria que eu acredito e que fica somente lá na minha inteligência. A fé, ela chega às boas obras, e as boas obras é tudo que o homem pode fazer. Não? Vai do pensar do homem a obras de caridade, a obras da piedade, a seu dever de Estado, ou seja, pais, mães, filhos, etc. A fé tem que chegar aí, em obras. Então vimos que a partir do intelecto, né, já que o liberalismo é pecado de heresia, ele ataca a fé, e a fé está no intelecto. E aqui ele ataca a fé como? Deturpando a verdade, ou tirando coisas que não podem ser tiradas, ou acrescentando coisas. Hoje, o liberalismo ataca com outro modo, a ignorância religiosa. As pessoas acreditam, porque para ser católico não precisa conhecer, eu digo assim, não precisa de necessidade sem a qual eu não sou católico, conhecer todos os artigos de fé. Se as senhoras me perguntarem qualquer um, quantos são os artigos e toda a verdade católica, sabe dizer de memória? Eu não sei. Para ser católico basta, eu creio em tudo que Deus revelou e a Santa Igreja me ensina. Esse assentimento faz com que, seja um verdadeiro católico. Crer sinceramente. E se crer com esse assentimento intelectual. Então, o primeiro mal é a ignorância religiosa. Quando se diz ignorância, é quando nós não conhecemos o que nós devemos conhecer. Isso que se define ignorância. Tem coisas que eu não necessito, não preciso conhecer, e se as conheço, o amor ao conhecimento é uma coisa muito nobre. Mas quando eu desconheço o que é necessário conhecer, se chama ignorância. O liberalismo colocou na alma esse descaso com o conhecimento da religião, porque tirou todo o prestígio de ser católico, pelo que nós vimos na primeira parte. Então esse desgosto, este desprezo ao que se chama católico, faz com que as pessoas não tenham interesse em conhecer o que elas supostamente acreditam. E nós falamos aqui os mandamentos, os sacramentos, as virtudes, em definitiva, a vida de santidade, descaso com a vida dos santos, porque para eles é tudo lenda. Nosso Senhor, seus milagres também, aí vem o racionalismo que vai julgar do Evangelho. Então tira todo o encanto que um católico deveria ter para conhecer a sua fé. Ignorância religiosa. Por outro lado, aos que conhecem ou desejam, ele colocou a fé como um sentimento. Isso também vamos neste rio que tem vários braços, tocar no modernismo. Então a fé virou um sentimento. Infelizmente, um sentimento que faz com que, como todo sentimento, ele passa. Então eu tenho um sentimento religioso, eu tenho uma união com Deus enquanto esse sentimento é sentido. Mas depois que ele não for sentido, não importa a verdade, esse assentimento à verdade não é intelectual, é sentimental, passageiro, como todos os sentimentos humanos. E isso por quê? Porque a fé foi desacreditada, a autoridade de Deus, e ela foi, como desacreditada, não importa o que Deus disse, ignorância. E quando tem alguma afeição por um sentimento da fé dos nossos pais, da fé da nossa nação, isso fica de um modo muito parcial, e a fé não existe, não pode estar em uma parte, tem que ser ou tudo ou nada. Isso é um ato de fé. Quando esta alma envenenada pelo liberalismo, com a ignorância religiosa, por um lado, ela vai chegar também, dependendo do caso,
a não... Ela acredita supostamente, mas ela vai começar a revisar todo o seu catecismo. Então ela vai revisar a Bíblia, como dizia há pouco, o racionalismo, a tradição da igreja, revisa, a vida dos santos, talvez lendas. Nós temos casos de mais de 10 santos que depois da reforma litúrgica do concílio foram tirados porque foram tidos por lendas, a saber Santa Filomena. Depois tem São Jorge, não, porque, se eu não me engano, o cardeal Ars disse a Paulo VI que São Jorge era o padroeiro do Corinthians, assim que não podia tirar do calendário. Então o Corinthians salvou São Jorge. E São Jorge deixou um dragão para a torcida do Gavião das Fiel, porque eu só... Bom, o padre pode falar que estou na zona leste de São Paulo. 99% da família corintiana. Eu sei. Então posso falar, não? Então, se nós vamos ao princípio, a igreja participa da infalibilidade de Deus. Como pode ser que a igreja me propôs uma lenda para crer? Como pode ser que eu acreditei em Hércules como figura de São Jorge e ele fez milagres? É impressionante. Se invocar Hades, sei lá, não vai ter milagre, porque ele não existiu, ele é uma fábula, uma lenda. Mas São Jorge fez milagres, é uma lenda que faz milagres. Então, racionalismo é um pecado, isso repercute na vida espiritual. Porque se você julgou Deus, cai todo o edifício de virtude, de moral, de bondade, cai por terra e destrói absolutamente tudo. O homem vira um animal. Eu falo de um católico, um batizado que vive como o pior de todos os pagãos. Bom, é o que nós vemos. Essa disposição de alma destrona e usurpa o lugar de Deus, o católico liberal. E aqui nós vemos o descaso, o desprezo com que se chama santidade. Isso é reduzido a velhas, viúvas, que não têm o que fazer para eles, então vão rezar terço, vão fazer novena, ou se tem boa vista, vão ler vida de santo, porque isso não importa. Ao Deus não importar, o que Deus disse não importa, se assemelhar a Ele tampouco vai importar. Há uma consequência, incoerência, o mal tem a sua consequência coerente, mas estamos falando de católicos, que é um incoerente, inconsequente. Ele acredita desacreditando, ele filtra, ele seleciona e ele deixa o essencial como algo desnecessário. E começou por Deus, o que Deus manda, o que Deus exige. Dessa dessacralização, Deus não é tanto quanto acredita, ele vai divinizar-se, assim que a alma liberal é o egoísta em pele e osso, carne e alma. O egoísmo é o principal dos vícios, junto, para intensificar, com o orgulho. A medida da incredulidade ou da dúvida dele vai ser do seu orgulho, ou seja, é muito alto, porque ele tirou Deus e ocupou o lugar dele. Então são dois vícios que servirão como motor do obrar do católico liberal, o seu orgulho e o seu egoísmo. Essa divinização do eu, não, então vai virar a minha religião católica. Esse possessivo corresponde, porque ele vai fazer o seu catolicismo pessoal, não do evangelho, não dos santos que são lendas, não que viveram segundo aquele evangelho, mas o meu catolicismo. E para tanto, ele, por favor, que é todo poderoso, com muitas aspas, ele vai fazer o seu Deus. Por isso, quando muitos dizem o meu Deus, é verdadeiro o meu, muito pessoal. Não é o meu Deus o verdadeiro Deus, porque as pessoas, elas fabricaram um deusinho, cada um segundo a sua conveniência. É impressionante. Cada pessoa tem um Deus, por isso é um idólatra. Ele vai acreditar nesse Deus que ele fabricou com argila, com um pedaço de, sei lá de quê, de coração de mãe aflita, ou de um tirano, ou sei lá com quê. Cada um vai ter um Deus personificado
E mutilado, porque Deus, como nós falávamos na pergunta, Deus é a harmonia entre a sua bondade e a sua justiça, a verdade divina. Então, bom, mas esses vão dizer não, aí vão apagar com o inferno, vão apagar com o pecado não vai existir mais, vão acabar com a igreja também, porque isso nos manda Deus, e vai virar uma religião doméstica, em que cada um vai ser o seu papa, cada um vai fazer os seus 10 mandamentos, e cada um vai ter os seus preceitos, segundo este mundo. E nós estamos falando de católicos, os nossos, irmãos na fé, ou nós, estamos falando de nós. A virtude da caridade, voltando, ele vai ter o seu, eu me confesso com Deus, nós ouvimos muita gente, inclusive rezadoras de terço, que dizem isso. Não vamos confessar com o padre pecador, por favor, eu vou me confessar com Deus. Suma humildade isso, sem discussão. Ele vai rezar quando ele quiser. Quando eu quero eu rezo. O que você reza? O que eu quiser. Não vai existir essa obrigação de rezar oração da manhã, oração da noite, o seu terço, fazer uma leitura espiritual. Não, eu faço o que eu quiser, quando e como quiser. Ou seja, esse é a suprema divindade. E o pior, Deus me entende e me aceita do jeito que eu sou. Isso é típico de gente, inclusive piedosa, porque Deus tem que me aceitar. Ou seja, nós colocamos Deus contra a parede e não é possível que Ele me aceite porque eu sou perfeito. É o ápice da humildade. E nessa soberba magna, o homem é humilhado, porque é ridículo isso. Se nós colocamos a nossa vida diante de um santo, nós vemos que nós não somos nada e não fizemos nada. Esses dias, perdão por citar, o padre falava com umas almas, explicava porque, não sei, tenho Santa Luzia, não sei por que gosto tanto de Santa Luzia. Uma menina de 12, 13 anos, primeiros séculos da fé. Diocleciano se enamora, esse espanhol, fica apaixonado por ela e ela tinha feito o voto de virgindade e o esposo dela era Jesus Cristo. E ele vai falar que o que encantava era o olhar dela, que então ela fala, se é o meu olhar, fica com meus olhos. Ele arranca os olhos de uma menina de 12 anos, ou seja, fica com meus olhos, mas a minha alma é de Jesus Cristo. Diante dela, eu realmente falo como sacerdote, me sinto um lixo. E este é o ideal de alguém que tem fé. Prefiro que leve meus olhos, mas não leve minha alma para o inferno. Porque a minha castidade é do minha união, meu desponsório com o nosso Senhor Jesus. Estou falando de uma menina de 12 anos. Não estou falando de um senhor de 70 que viveu e sofreu e aprendeu com a vida. Ela aprendeu com quem? Com a cruz de Cristo, com a fé em Cristo e com a coerência a Cristo. Porque é uma união matrimonial. Qualquer outro é um adultério. Então, Jesus Cristo é o seu esposo e não tem outro. Não tem Diocleciano, não tem os bailes nas ruas romanas. Que vão pensar de mim não importa. Importa o que Deus pensa de mim. Aí vamos. Esta alma é católica. Mas a alma que nós vemos aqui, orgulhosa, soberba, egoísta, não. Deus vai me entender e inclusive dos meus pecados. Por isso não se confessa. Porque Deus me aceita. Aceita minhas debilidades, aceita minhas fragilidades, aceita... Eu não tenho jeito mesmo, então vira um Deus que aceita absurdos. Porque esse Deus falso não existe, é um ídolo. A virtude da caridade, que é amar o próximo por Deus, vira filantropia. Então nós damos uma comida, uma esmola, e amamos o homem pelo homem mesmo. É o humanismo isso. Então deturpa a caridade que Deus nos obriga a cuidar do próximo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, obras de misericórdia. E toda vez que fizestes isso a um destes pequeninos, a mim o fizestes, disse nosso Senhor. Então nós temos um dever de caridade. Por quê? Porque Deus nos manda e fazer por amor a Deus. Não é por amor ao homem, é por amor a Deus. Então esta alma, o liberalismo na vida espiritual, não. Deus... de um lado, mas eu vou fazer as coisas pelo homem em si, ou porque eu quero, porque eu sinto vontade, e a caridade vira filantropia e não está vinculada a Deus nosso Senhor. A paciência, a prudência,
e todas as demais virtudes, a alma liberal exige dos outros, mas não pratica. Por quê? Porque ela é egoísta, ela quer ser incensada, bajulada, entendida, aceitada por todos, e é um demônio. Mas os outros não podem interferir na sua vida, por quê? Porque ela é divina, um demônio divinizado, então ela exige dos outros que ela não faz. Porque ela vive num mundo que ela não consegue enxergar o pai que está ali, a mãe que está ali, o irmão que está ali, um vizinho. Não, o mundo dela, a visão dela é ela mesma. Um egoísmo realmente assustador. Nós podemos aplicar aos adolescentes na sua independência do lar, essa dupla personalidade também, o bipolarismo religioso, católico diante de católico, fora do ambiente católico ou dos católicos, ele vira um camaleão. Tudo isso tem como causa este liberalismo. Se são conversos, no caso dos conversos, eles são intolerantes. Aí vira o converso liberal, comentávamos há pouco, ele vira fanático. Por quê? O que é o fanatismo? O fanatismo é uma prática religiosa feita de modo irracional. Isso é um fanatismo. Então, se uma pessoa católica pratica a religião de modo irracional, ela é fanática. Como pode ser isso? Tudo tem o seu tempo, o seu lugar e o modo de ser feito. Quando há uma adulteração nessas coisas, porque a fé é feita Deus nos deu a fé para nos unir a Deus. Se nós não obedecemos o modo que foi feito também para que o homem pudesse chegar até Deus, nós estamos alterando o modo segundo a psicologia do homem para aderir a Deus e chegar até Deus. Isso é contra a razão. Então vamos adorar a Deus verdadeiro de modo indevido. Vai ter a superstição e nesta profissão de fé, se essa profissão é feita de maneira irracional, haverá fanatismo. E às vezes, muitas vezes há fanatismo porque há liberalismo também, que não quer obedecer os passos que Deus deixou e temos que dar esses passos segundo o andar que Deus estabeleceu. Então os conversos se fazem intolerantes com o próximo e em nome da caridade ou da verdade viram verdadeiros assim torturadores das consciências. Isso passa. A verdade nós devemos ensinar, mas tem um modo de ser ensinada. Primeiro o nosso bom exemplo, depois as nossas palavras, advertências, mas aí então começa a exigir, e essa exigência está desconectada porque ele não faz aquilo. Nós temos que rezar, mas nunca rezou. Nós temos que ajudar, sim, temos que fazer, mas nunca foi feito fazer. Então, quando esta exigência está junto com o bom exemplo, aquela alma está realmente a uma marca de algo que lhe diz, olha, eu tenho um norte a seguir, é isso, não? Nós conversávamos. E isso é o modo segundo Deus. Mas o católico liberal ele vai começar a deturpar isso. Então ele vai ser um grande pregador, mas a sua vida vai ser toda uma anti-pregação do que ele disse. E é o liberalismo. Nós vemos muito isso no converso. Depois, a vida moral laxa. Nós conhecemos as virtudes, nós conhecemos os pecados, o que deve ser feito, o que deve ser evitado, mas só que a gente começa a colocar aquele Deus que nos compreende, do liberalismo, também entende que o pecado, toda parte tem pecado, a propaganda do pecado é massiva, a ferida da concupiscência é assim profunda, e porque ele está olhando as próprias forças. E aqui vai ter uma outra coisa que podia ser uma próxima conferência, o naturalismo do racionalista. Ele conta com a força do braço dele e não com uma força do alto, porque o Deus que ele fez é um monte de fábulas e não é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra que rezamos no credo e que prometeu ajudar aqueles que invocassem o seu auxílio. Não, por isso a oração é outro ponto, é desprezada. Por quê? Porque é orgulhoso e vamos vendo que estamos caminhando em círculo, porque uma coisa leva a outra. A oração é um ato de humildade, porque temos que nos ajoelhar, ou pelo menos de alma, e pedir aquele que pode nos dar o que nós não temos. É um ato de esmola, pedir a Deus, porque Ele tem e nós não temos nada. Mas como o outro é soberbo e crê em si, e crer ter tudo, porque ele também se fez Deus,
Ele não vai rezar. E se ele vai rezar, vai ser para cumprir um protocolo estabelecido pelo costume. Vai ser um terço a mais, vai ser uma novena porque aproxima uma festa de Maria Santíssima. E essa piedade vai estar desconectada do temor de Deus, do temor filial, de buscar rezar para agradar a Deus, buscar rezar para falar com o bom Deus. Não. É somente um cumprimento burocrático de uns preceitos que foram estabelecidos por uma questão de não sei o quê. Na vida espiritual, na vida social, não? A vida, por exemplo, dos jovens, dos homens e mulheres, sem o ideal, porque o nosso fim é Deus. E nós devemos almejar algo como meio que eu fazendo aquilo chegue até Deus. Então a vida da juventude não tem um norte. Por quê? O Deus já está com eles, o Deus que eles fabricaram. Vamos dar a volta em círculos novamente. O que eu vou esperar? Uma vida eterna para quê? Se eu já tenho a eterna felicidade fazendo o que eu bem entendo, sem a conectação com os mandamentos de Deus, com a consciência reta que é calada, anestesiada, que também nos acusa e pronto. A inconstância, porque ela sabe diante de Deus, do verdadeiro Deus, que ela está errada, mas ela vai como uma abelha de flor em flor, tira os seus pólen deste mundo, do outro, faz o seu mel envenenado, e ela vai inconstante porque ela está buscando Deus onde Deus não está, ou está buscando Deus onde Ele está, mas do modo que Ele não quer ser alcançado. Aí então são almas inconstantes. E quando fala da busca da santidade, da busca da virtude, elas são inconstantes por quê? Porque são orgulhosas, deparam com a sua miséria e diante da sua miséria elas se deprimem. Essa depressão espiritualmente falando, diante das nossas misérias, é fruto de um orgulho muito grande, porque eu não pude solucionar com as minhas próprias forças as minhas próprias misérias. Então o que eu faço? Me deprimo, porque não tem solução. Por que não tem solução? Porque eu não conto com um Deus que pode solucionar minhas misérias. Depois vem o liberalismo nessas almas que repercute, vimos na alma no sentido mais preciso, mas como lhes dizia que há uma uniformidade, vai repercutir no seu vestir, a modéstia. Não existe roupa de homem e de mulher, eu visto segundo a moda. Quando o católico ele determinou seguir a moda, ele tem o liberalismo no lugar da virtude da modéstia. A moda, é verdade que nós não vamos nos vestir como no século XVII. Seria muito engraçado vê-las, aquelas saias com baita no negócio, ridículo seria, porque aquilo foi do século XVII. Mas a moda no sentido liberal, um católico não pode seguir, porque ela vai ser o que fez na ideia, no intelecto, a devastação ela vai fazer no corpo. As pessoas serão, perdão pelo exemplo absurdo, mas ilustrativo, são reduzidas a pedaços de carne de açougue. É isso que a moda tem como presente. Então é a sensualidade que é vista como deve se vestir as mulheres e os homens também. E o pior, como há uma destruição do homem, os homens vão ficar afetados, afeminados se seguem as modas que vemos por aí. Então um católico de verdade, ele nunca vai dizer, eu vou me vestir assim porque está na moda. Não. Eu justamente por estar na moda não vou fazer isso, porque a intenção disso é atacar a virtude. Mas eu lhes digo, como devemos usar a prudência, não é se vestir como um quaker, um protestante anabatista, não. E usar as perucas do reino dos Luíses da França, tampouco. Mas é ser pessoas sensatas, coerentes e neste século se vestir com recato, com decoro, segundo o seu sexo, idade, estado de vida. Mas esta alma liberal, ela está preocupada com isso, de seguir a moda, seguir o modo do mundano. E também isso chega aos sacerdotes, eu digo para que também o clero esteja dentro do mesmo barco, tanto o barco que vai para o céu, como o barco que vai para o inferno, porque todos, o Cordiares dizia que nós somos como um cacho de uva, racimo, acho que é cacho. Porque está unido com várias outras uvas, certo? Uma atrás da outra. Se nós chegamos ao céu, nós nunca vamos chegar sozinhos.
Nós vamos levar a outros conosco, porque somos um cacho. E se nós vamos ao inferno, nós nunca vamos sozinhos, levamos outros conosco. Então, eu coloquei o clero no meio, porque somos um cacho. O que vai acontecer com o sacerdote? Uma vida descomprometida com a igreja e com as almas. Isso passa dos dois lados, do modernismo, que virou uma profissão sacerdócio. Então ele chega na igreja meia hora, reza sua missa e vai embora. Mas esta profissão sacerdotal, absurdo, só o nome causa repugnância qualquer, também existe no lado tradicional, porque isso é liberalismo. Não existe um sacerdote só das 8 da manhã às 5 da tarde, uma jornada de trabalho. Não, o sacerdote é sacerdote 24 horas no ar. É assim, para salvar almas. Mas ele também, como não perdeu o fim, ele virou um profissional, comerciante de Deus. Deus é vendido a um preço muito barato, é assim que é um Judas. 30 moedas, ele vende o seu bom Deus. Lamentável. Que Deus nos proteja. E a falta de virtude do sacerdote, do outro lado, no modernismo, ele vai viver como mundano, por isso ele não usa a sua batina. Ele não é um sacerdote, ele é um leigo consagrado para vender Deus. A diferença dos outros leigos que não têm este poder. Tem por outras vias, pelos seus pecados pessoais. E desse lado, muitas vezes, a batina, o barrete, todos os firuletes e o Saturno e o que nós devemos usar está desconectado da virtude sacerdotal. É o padre que leva a sua batina preta, muito bela, muito cara, mas só que ele não morreu para o mundo. Então a batina, que é um hábito funerário, só é uma fachada. Isso pode acontecer. Por quê? Porque é um liberal. Ele não está convicto que ele morrendo para o mundo, ele vive para Deus somente. Porque ele quer viver para o mundo, morto para Deus. Então a sua batina é uma fachada. E eu falo do lado tradicional, porque o liberalismo está em todo lugar. E em todos, imaturidade. Nós vemos na juventude evidente a imaturidade, mas existem pessoas velhas, vamos chamar assim, maduras, deveriam ser, que são crianças. No modo de vestir, não há senhoras de 60 anos vestindo como de 15, porque elas querem ser daquele voltar ao... Não. E esta imaturidade é por liberalismo. E elas perdem o senso do ridículo, porque o liberalismo faz as pessoas irracionais. E é ridículo. Ou ver uma criança que deveria estar vestida como criança, está vestida como uma senhorita de 18 anos. Isso é ridículo. Mas só que o liberal, tem no seu liberalismo castigo, sendo ridículo, ele paga o preço de não se submeter a Deus e ser belo segundo a ordem de Deus. Com essa beleza sobrenatural, essa beleza da santidade, que é espetacular. Então nós vemos que o liberalismo, por desacreditar a Deus, chega a desacreditar toda a verdade, todo objetivo vira subjetivismo e leva a uma apostasia cozida a fogo lento. E assim o católico, tido por tal, na sua vida espiritual, ele não faz nada. E o que ele faz é para si, ou para vaidade, ostentação, porque ele não quer ter uma alma realmente santa para Deus Nosso Senhor, agradável aos olhos de Deus. Nas crianças, falava das roupas, mas tem uma coisa que realmente é a causa na infância que repercute na vida adulta. Nossos pais colocaram para nós um super-herói, Batman, Mulher Maravilha e essas estupidezes, perdão pelo termo, mas são estupidezes, termo. E quando as crianças crescem, elas veem que o herói e super-herói não existe. Então o heroísmo é o quê? Uma ilusão. A rainha dos baixinhos não é nem rainha, porque estamos numa república. E tudo é uma ilusão. Então o heroísmo da santidade é uma ilusão. Porque um herói de um católico se chama Jesus Cristo, morreu crucificado. Santa Filomena, Santa Luzia, Santo Expedito, os 12 apóstolos, esses são heróis do católico. Mas só que nos colocam como criança um heroísmo que não existe. O herói não existe.
Então a luta contra si também é uma coisa impossível. Vencer-se é impossível. Então combater as suas más inclinações é uma coisa desnecessária. E isso é fruto do liberalismo que vai devastar as almas, que vivem de ilusões e a realidade elas não vão aplicar porque crê ser uma ilusão viver segundo a reta razão, segundo Deus. E aí o pecado é impossível vencê-lo. E aí nós temos na alma a covardia, que tem como causa a ilusão. O heroísmo é impossível, a luta é realmente irracional, é desnecessária, não existe. E o pecado vai devastar a alma, porque o pecado existe. E o pecado realmente faz guerra à alma, mas ela não vai lutar e vai ser vencida. E aí nós vemos que isso vai fazer com que essas almas não tenham força de vontade. Da mesma, vamos abstrair a religião e vamos falar de um ideal. Não sei, eu vou crescer e vou ser, não sei. Todos, não sei, uma profissão. Bombeiro. A criança vai ter o norte para aquilo. Ou vou ser, não sei, tal coisa, vou ser padre. Ele vai lutar para aquilo. Mas as crianças não têm um ideal nem natural, e para chegar ao céu, muito menos, se não lutam pelas coisas alcançáveis, esticando o braço nessa terra, quanto mais para esticar os braços para a eternidade. Não lutam e não vivem para o céu, não vivem para Deus. Como vencer estes males? Tem uma fonte de liberalismo que nos infecta, se chama televisão. Por televisão, eu vou incluir todos os meios de comunicação, porque nós somos mais infectados pelo celular, que levamos bem perto do nosso coração, nosso bolso, do que pela televisão, que muitos hoje não têm nem tempo de assisti-la. Mas as redes sociais, literalmente redes para pescar as almas desprevenidas, do jeito que está aqui, está do jeito que o diabo gosta, e pesca. Aí vai pescar para as heresias, vai pescar para a imoralidade, vai pescar para qualquer coisa, inclusive estupidez que andam se matando com competições irracionais de pôr perfume, spray, até o que morrer primeiro venceu. Muito interessante. Então, por quê? Porque são pessoas que não têm nada, como vimos, está à mercê de qualquer engano. Então a televisão, numa casa católica, ela não deve estar. Não, eu digo isso porque todos nós estamos diante de uma televisão a modo passivo. Nós perdemos o sentido crítico das informações. Disse o jornal da rede tal, é verdade. As pessoas, o parecer político que nos apresentam, nós acreditamos porque a suprema autoridade papal se chama rede X, rede Y, rede G, não, rede R e etc. Nós perdemos a sensatez de julgar com bom senso as informações que recebemos. Somos sujeitos totalmente passivos. E nesta passividade vem o liberalismo que vai inoculando a gota, conta-gotas, veneno que vai infectando a alma piedosa. Eu digo isso pelos sites, blogs e outros meios. Não digo para que olhou, virou um liberal, mas perderam o sentido crítico. Este estado passivo devemos ter diante das coisas de Deus. E a elas nós julgamos, lhes dizia ao princípio, que o liberal filtra as coisas divinas. Mas as coisas do mundo, ele não filtra, ele é passivo, porque ele é um mundano. E o mundo é o seu magistério infalível. Depois, o modo de vestir, que normalmente nós sempre deixamos por último. O homem, ele é, o modo de pensar, o que ele quer ser, reflete no como ele anda, como ele fala e como ele se veste. O homem é um todo, repito isso por quarta vez, creio. Então, também, nós não podemos pensar segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, viver segundo nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Deus nosso, mas nos vestir como mundanos. Por isso, este pequeno detalhe parece uma coisa desnecessária, ela influencia na nossa vida. Dou um exemplo, mas não é para ofender. Nós falamos das calças. De trás de uma saia, de uma mulher que leva saia, existe um modo feminino de viver. Ela vai se sentar por causa da saia de modo tal, ela vai andar com tal cuidado que a deixa mais feminina, e assim, junto com o vestido, existe
várias ações de modéstia feminina própria de uma mulher. E um homem, por consequência, quando usa calça, tem a modalidade de um homem, o modo de andar de um homem e a agilidade de um homem, etc. de um homem. Bom, se é para viver segundo Deus, vamos nos santificar como homens, os que são homens, que nasceram assim, e as mulheres vão se santificar como mulheres, porque temos que ser homens de Deus, e as que são mulheres, mulheres de Deus. Então tem que pensar segundo Deus, e tem que viver segundo Deus, e se vestir segundo Deus, e segundo que a senhora são nesta condição. Então, uma alma que quer acabar com o liberalismo tem que acabar com a sua imodéstia. O problema que vem é outro mal, que é o respeito humano. O que pensarão de mim? Virei uma seita protestante da igreja Quaker, depois vou me mudar para o meio do mato e vou viver sem eletricidade, rezando um terço, esperando o fim do mundo. Não, é o que vão pensar de nós. Aqui, o importar com o que pensarão já também tem um pouquinho do liberalismo. Nós temos que estar diante de Deus para agradá-lo somente, e com essa ordem e com esta coerência, como eu dizia, o mundano admira. Se ele não quer fazer, ele não abomina, porque as coisas de Deus, por pior dos inimigos de Deus, mas são coisas admiráveis. E é o que o mundano espera da gente, mas nós não vamos fazer isso para agradá-los. Mas é o que Deus exige de nós. E nós devemos fazer sim para agradá-lo. E aí, este que faz tudo isso por Deus, ele salva a sua alma. É o santo. Santa Luzia. Vou perder meus olhos, mas não vou perder minha alma. O remédio, voltando à fé, nós temos que estabelecer, não, cada coisa no seu devido lugar. Nós devemos destronar esse falso Deus liberal que cada um de nós acabamos fabricando, um ídolo, falso Deus, e destruir esse ídolo, ou seja, pela fé católica verdadeira, segundo os santos evangelhos, do jeito que eles foram escritos. Nós não devemos interpretá-los de uma maneira convencional. Isso fazem os protestantes, por isso cada seita com a mesma Bíblia pensa completamente diferente, porque quem interpreta os livros protestantes chama liberalismo também. Então, bom, o católico, primeiro que nós não temos esse direito de interpretar a Bíblia. Quem tem o dever e o direito de fazer, ele chama magistério da igreja. Mas nós temos a obrigação de viver o evangelho que recebemos pela pregação. E viver tal, eu não posso dizer, não, olha, isso daí é demais, ou isso é impossível, porque isso é demais, esse impossível é um pequeno liberal que está filtrando e medindo o catolicismo, com as suas medidas e com seus pesos. Então, aderir ao Evangelho, ao magistério da Santa Igreja e ao magistério verdadeiro de todos os papas, de todos os tempos, com essa uniformidade de fé, e viver conforme os nossos pais na fé viveram. E os nossos pais na fé são os santos, porque nós temos certeza que eles viveram conforme nosso Senhor, por isso eles viraram santos, estão no céu e podem nos ajudar lá em cima. Eles são os nossos pais na fé, os quais devemos imitar. Então aqui toda a adulteração da fé com opiniões, com parecer, com interpretações pessoais, deve cair por terra, ou seja, suspender nossos juízos. Nós não somos secretários da divina providência. Falar, mas se eu fosse Deus eu faria tal coisa. Mas não pode ser que Deus faça isso. O que Deus faz, o que Deus permite sempre é bom, porque Ele é Deus, Ele é perfeitíssimo. E não julgar Deus, mas viver medido pelos juízos de Deus. Aí é o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria e é o princípio da santidade também. Então essa verdadeira fé, sem as ilusões, fará ressurgir das ruínas da cidade de Deus desaparecida, não, que foi ela que construiu esta cidade, e só ela poderá restaurar, segundo a perfeição da cidade de Deus, o que foi destruído. Então, o que construiu Santa Filomena ou Santa Luzia? A fé. Então, quem pode fazer um parecido? A mesma fé. Como? Segundo a modalidade dela. Então, nós devemos realmente estar com essa atitude passiva e deixar Deus nos moldar com as medidas, com o molde dele da santidade. O último conselho é a grande devoção do terço. Ele tem, eu digo rosário, obviamente,
quando possível, não vão deixar os deveres de Estado para rezá-lo. Mas, bom, é possível rezar o rosário todos os dias sem faltar com os deveres de Estado. Mas essa devoção, ela tem um poder, Deus e Maria Santíssima, Nossa Senhora, pensaram, sabendo todos os males do homem, deram um remédio para todos os males. Cada Ave Maria é um comprimido para curar o liberalismo muito profundo de nós. Por isso nós necessitamos, por dia, dos 153 comprimidos de Ave Maria. É uma dose, assim, de uma enfermidade que estamos a tal ponto que precisamos de 153 comprimidos por dia para nos curar. Por quê? Digo, o maior mal espiritual é o orgulho. Não existe oração mais simples que o rosário. Primeiro que está numa corrente com grãos. E diante de Deus nós nos fazemos crianças rezando. É uma oração que faz um homem soberbo virar uma criança, mas aos olhos de Deus é uma pessoa madura, porque está fazendo o que lhe agrada, que lhe agrada a sua Mãe Santíssima. Depois, o homem liberal, moderno, ele não tem a referência de Deus, como lhes dizia, porque ele se tornou Deus, então ele virou seu Deus. Pelos mistérios do Santo Rosário, do terço, nós temos a consideração desses fatos que nós tocamos pela fé e é impossível ir ao presépio, ao crucificado, no quinto mistério doloroso ou no terceiro gozoso, e não levar uma martelada desse mistério que nos deixa um pouquinho parecido com o que deveríamos ser. Por isso devemos rezar todos os dias. E esses mistérios vão como que esculpindo na alma esta imagem de Nosso Senhor. Depois, o terço, ou rosário, está cheio de indulgências, enriquecido, creio que a devoção mais enriquecida de indulgências. E como vemos que na alma do liberal, na alma de todos nós, pelos nossos pecados, temos dívidas imensas para com o bom Deus. E são as indulgências que perdoam o purgatório que merecemos pagar ou nesta vida ou lá na outra, no purgatório. Então, rezando com as disposições habituais, nós pagamos inúmeras dívidas para com Deus. E o liberal que mais deve a Deus, porque ele roubou muito. Ele roubou o lugar, a glória. Então, rezando o Santo Terço, o Rosário, ele vai pagar suas imensas dívidas para com Deus. E quarta e última razão, nós vimos que o liberal não gosta de rezar. E justo Deus nos castiga nos nossos maus gostos. Então, é indispensável para se submeter a Deus essas inúmeras orações que fazemos nessa devoção. E ela é o remédio perfeitíssimo para os males dos tempos modernos, dos tempos passados, no nosso caso que consideramos o liberalismo de cada um de nós. Então, se nós rezamos o terço pedindo a Deus, Senhor, exorciza esse mundo espírito chamado liberalismo que está possuindo a minha inteligência, a minha vontade, o meu obrar, será o Santo Rosário que vai produzir esse exorcismo e vai expulsar de uma vez por todas esse maligno espírito chamado liberalismo, que acabou possuindo nossas almas pela nossa educação, pelo mundo que nós vivemos, pelo estado de crise da igreja que se encontra, mas do céu, desta devoção, tem esse poder de nos libertar desse maligno espírito do liberalismo.